Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Amanda e no nosso vídeo de hoje da disciplina de Projeto de Sistema Predial de Instalações Hidrossanitárias, que estamos vendo a parte de água fria, eu vou fazer uma breve revisão, sobre o conteúdo que a gente vai ver na nossa avaliação bimestral. Então, como prometido, vamos lá, né? Gente, nós iremos começar pela parte de dimensionamento de reservatórios, que é quando a gente dimensiona o reservatório, os volumes, na verdade, dos reservatórios, tanto do superior quanto do inferior. E aí, eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo, desse dimensionamento. Como é que a gente faz esse dimensionamento? Bom, primeiro de tudo, gente, nós temos que saber as características da edificação, Então, a gente tem que ter o número de habitantes, que está aí nessa expressão de consumo diário como população, e o consumo per capita, Esse consumo per capita é o consumo por pessoa naquela residência, Se você estiver falando de uma edificação residencial, obviamente. E aí, quando a gente trata de residência, essa população ela é estimada em 2 pessoas por quarto. Então, se uma edificação tem um quarto, você vai estimar que ela tem 2 habitantes fixos, Se a edificação tem 2, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim sucessivamente, certo? O consumo per capita, que é esse consumo por pessoa, ele pode variar de 150 a 250 litros por habitante dia. Então, o primeiro passo para a gente mencionar o reservatório é calcular esse consumo diário, Que é o produto entre o consumo per capita e a população daquela edificação que você estiver estudando. Aqui eu trago essa tabela porque existe a estimativa de consumo de água em litros por dia, voltando só aqui rapidamente, esse consumo per capita ele é dado em litros por habitante dia. Então, quer dizer que é a quantidade de litros que cada habitante daquela edificação vai consumir em um dia, certo? A norma ainda diz que a gente tem que armazenar no nosso reservatório pelo menos água suficiente para um dia, para 24 horas de utilização, certo? Então, no mínimo, a gente multiplicaria o número de pessoas daquela edificação pelo consumo de cada pessoa, E aí somaria com a reserva de incêndio e a gente poderia obter o valor mínimo a ser reservado, certo? Então, eu gosto de trazer essa tabela porque essa tabela, ela estima consumo de outros ambientes que não a edificação residencial. Então, se você for fazer para outra aplicação, você tem como também fazer uma estimativa do volume do teu reservatório. Então, a gente tem aí alojamentos provisórios, ambulatório, a gente tem escolas, edifícios comerciais, creches e etc, E aqui a gente tem, residências, 150 litros, por habitante dia, e a gente tem apartamento, 200 litros por habitante dia. Então, isso vai variar muito também da característica da população daquela edificação que você vai projetar, certo? Bom, a gente vai precisar reservar 20% desse consumo diário, para combate de incêndio. Então, se a gente estiver, por exemplo, fazendo o dimensionamento do reservatório de um prédio, Então, a gente vai pegar aquele consumo diário que a gente calculou com aquela expressão anterior, multiplicar por 0,20, que equivale a 20%, e aí a gente vai obter uma reserva de incêndio, certo? Que tem que estar lá no nosso reservatório. Se a gente tiver outros consumos extras, como por exemplo, uma torneira de jardim, piscinas e etc., a gente vai adicionar esses consumos ao reservatório superior, certo? Então, quando tiver um consumo extra que a gente precise adicionar, a gente vai adicionar esse consumo no volume do reservatório superior. E aí, a gente tem as expressões da norma, que regem o cálculo desse volume desses reservatórios. Então, a gente tem aí, primeiro, para o reservatório inferior, ele é dado por 3/5 do consumo diário, ou seja, você vai pegar o consumo diário, multiplicar por 3/5 ou por 0,6. Então, 60%, daquela quantidade de água, ela tem que ser armazenada no reservatório inferior e os outros 40% ou 2/5, no reservatório superior.
Lembrando que no volume do reservatório superior, a gente ainda vai acrescentar 20%, né, do consumo diário, que é para reserva de incêndio, e os outros consumos, né, extras que porventura venham a existir na edificação. E aqui eu trago sempre umas formulações, né? Agora, pessoal, eu gostaria de observar outro detalhe com vocês, né? Quando a gente trata de uma região que não possui uma regularidade no sistema de abastecimento de água, a gente sabe que um dia apenas de reservação não é suficiente, né? 24 horas, né? Aquele volume correspondente a 24 horas de consumo não é suficiente, né? Porque realmente só vai dar para aquelas 24 horas. Então, quando é essa a situação, né, da irregularidade do abastecimento, a gente, além de multiplicar, né, 3/5 vezes o consumo diário ou 0,6 vezes o consumo diário, a gente também multiplica pelos dias de reservação. Ou seja, se naquela região que você mora chega a água a cada 4 dias, você tem que armazenar água para 4 dias. Então, você multiplica esse volume que você calculou por 4, certo? A mesma coisa vai acontecer com o reservatório superior. Entretanto, se você for multiplicar, né, pelos dias de reservação no reservatório superior, essa multiplicação ela é feita aqui, ó, né? Então, vai ser 0,4, né, ou 2/5 vezes o consumo diário, vezes os dias de reservação. Tá bom? Porque essas outras reservas a gente não vai, são reservas eventuais, né? Por exemplo, incêndio, não tem um incêndio todo dia, né? Então, você não vai precisar multiplicar pelos dias de reservação nessa situação, tá bom? Bom, aqui a gente fala só, né, brevemente, sobre como é que a gente calcula a altura do reservatório, né? Aí você vai observar a área que você tem disponível para o reservatório e o volume, né? Dividindo um pelo outro, o volume pela área, né? Você encontra a altura do reservatório. E aqui também tem, né, que a gente já viu também nas aulas, essa parte, né, da distância entre as tubulações, a distância que a gente tem que reservar para as tubulações. Aí, visto isso, né, a gente fez esse exemplo aqui em sala de aula. E aí gostaria de revisar esse exemplo com vocês. Eu acredito que esse exemplo também tem nas aulas gravadas, né? Então, eu só vou comentar brevemente, caso surjam dúvidas de como você deve calcular a população, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que não é uma edificação residencial, assim, que não é edificação, uma casa, né? É um edifício de múltiplos pavimentos. Então, aí a gente vai precisar observar as características desse edifício, né? Primeiro, a gente está visualizando que nós temos reservatório superior e inferior e também estamos observando que nós temos duas colunas de distribuição de água, né? Então, a gente tem uma coluna aqui à esquerda e uma coluna à direita. A coluna à esquerda ela é a F1 e a coluna à direita é a F2, certo? Aí a gente vai observar o quê? Que a coluna F1 ela vai abastecer os apartamentos do tipo 1 e a coluna F2 abastece os apartamentos do tipo 2. E que cada pavimento possui 2 apartamentos com as plantas mostradas a seguir. Então, você vai fazer uma observação da planta, né, do projeto arquitetônico fornecido. Nesse caso, ó, dos apartamentos tipo 1, a gente tá vendo que só tem um quarto, então são 2 habitantes apenas nesse apartamento. E no apartamento tipo 2, a gente está visualizando que temos 2 quartos. Então, nesse caso, a gente tem 2 vezes 2, 4 habitantes. Isso me dá, né, se eu tenho um apartamento tipo 1 e um apartamento tipo 2 por andar, né, por pavimento, isso me dá uma população de 5 pessoas por pavimento. A gente multiplica pela quantidade de pavimentos, né, para poder fazer essa estimativa. Então, isso aí é importante vocês observarem. Outra observação importante, né, não sei se vem comentando aqui nesse comando da questão, né, que deveria falar que esses pavimentos, eles são pavimentos tipo, ou seja, esse pavimento ele vai se repetir ao longo aí da tua edificação. Então, para você saber que não vai haver uma mudança, né, de consumo de água ou de características da população em cada pavimento, visto que todos os pavimentos, né, eles são iguais. Então, vista essa parte, né, pessoal, de dimensionamento de reservatórios, a gente vai para a parte que a gente vai calcular as perdas de carga. A gente já viu todo aquele conceito de perda de carga, né, não vou me ater a isso. O que é que a gente vai para fins práticos agora, né?
Para calcular a perda de carga, a gente sabe que nós temos dois tipos, né? A perda de carga que é distribuída ao longo da tubulação e a perda de carga que é localizada, que ela ocorre nas conexões, né? E singularidades da instalação. No caso da gente, a gente pretende calcular essa perda de carga no sistema de bombeamento para que a gente possa dimensionar a nossa bomba, né? E aí, o que é que a gente vai fazer nessa situação? A gente primeiro vai ter que observar o comprimento das tubulações, obviamente, e as peças que tem em cada parte. Aí, relembrando, né, nós temos duas partes. Quando a gente fala em instalação da bomba, nós temos duas partes. A gente tem a parte de sucção, que corresponde, né, a todos aqueles elementos que vêm antes do eixo da bomba, né? Então, antes do eixo da bomba, até a entrada da bomba, na verdade, né? Então, até a entrada da bomba, todas as tubulações, né, e conexões que vêm até ali, elas fazem parte da sucção. E o recalque, né, na saída da bomba até a entrada do reservatório superior, a gente tem as tubulações, todas as tubulações e conexões correspondem à parte de recalque. Então, a gente vai precisar calcular as perdas de carga na sucção e as perdas de carga no recalque. Para a perda de carga distribuída, eu vou olhar apenas o comprimento da tubulação. Então, por exemplo, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, a gente tem essa parte aqui, ó, antes da bomba, como parte de sucção, e aqui, após a bomba, a gente tem o recalque, certo? Então, nessa parte, a gente vai ver quais são as conexões que a gente tem aí, né? Aqui a gente tá vendo que tem uma curva e aqui a gente tá vendo que tem uma válvula de pé com crivo, certo? Ah, professora, mas não tá representada aí, né? Precisam de outras conexões que não estão sendo representadas aí. Nessa situação, a gente tem que colocar de verdade, né, as conexões que devem ter. Então, se a gente sabe que tem a necessidade de você colocar uma válvula de retenção, um registro de gaveta, você tem que acrescentar o seu projeto. É como se você estivesse fazendo. Isso aqui é só um exemplo didático. Então, o que sempre a gente vai precisar considerar? A gente precisa considerar uma válvula de pé com crivo, né, para sucção, que é essa daqui. Essa válvula de pé com crivo, ela serve para impedir a passagem de impurezas do reservatório inferior para a bomba e também ela ajuda a manter, né? Ela tem um dispositivo aqui bem parecido com aquele que a gente vê, aquela bolinha, né? Que a gente vê lá na válvula de retenção lateral, que depois eu vou até mandar o vídeo que eu tenho para vocês, vou salvar esse vídeo e vou mandar para vocês, né? Então, ela tem esse dispositivo que impede que a água saia dessa tubulação. Isso ajuda ela a manter uma coluna de água ali na bomba, né? Então, toda vez que a nossa bomba ela for funcionar, a gente vai abrir aquela partezinha, né, que a gente chama... Ai, até agora fugiu o nome, né? Mas eu acho que eu já mostrei para vocês, inclusive, né? A gente vai abrir aquela partezinha onde a gente vai colocar água, né? E vai verificar que não tá mais fazendo bolha, né? Então, a gente coloca a água para encher justamente essa coluna de água aí da sucção até que pare de borbulhar. Ou seja, a gente tá criando um vácuo ali naquela região antes do funcionamento da bomba, certo? Então, essa válvula de pé com crivo vai ter essas duas funções. Eu sempre gosto de colocar, gente, também, que eu não vou falar, obrigar, né? Não vai ser obrigatório, na verdade, na atividade de vocês, união, né? Então, antes e depois da bomba, eu gosto de colocar uniões para desrosquear a bomba, no caso de ela vir a queimar, ou ainda... houver alguma manutenção, então eu gosto de colocar para poder retirar a bomba sem danificar a tubulação, certo? Mas aí na nossa atividade não vai ter essa parte, porque eu não consegui achar as formulações para essa conexão especificamente. Então, além do pé com crivo, né, no recalque, na sucção a gente tá vendo aí que tem curva também, então pode ser curva ou joelho, a curva é melhor porque a perda de carga nela é menor, né? E aí a gente termina a parte das conexões da sucção. No recalque, sempre a gente vai ter, pessoal, um registro de gaveta, né? Que é aquele registro que funciona obrigatoriamente fechado ou aberto. Ele serve para a gente fazer a limpeza do reservatório inferior. Então, a gente, depois da saída da bomba, vai ter, claro, obviamente, nesse registro uma tubulação, para onde a água ela pode ser destinada para fazer a limpeza do reservatório. E além disso, a gente vai poder ter curvas, né, como vocês estão vendo aí. Essa curva vai depender do projeto, da tua edificação e do caminho que essa tubulação percorre da saída da bomba até chegar no reservatório superior. E a gente vai ter uma válvula, né, de retenção lateral.
Essa válvula de retenção lateral é aquela que tem um dispositivo que impede a passagem de água em um dos sentidos, né? Então, a água só vai, por exemplo, aí no caso da bomba, né? A água só vai subir. Então, ela não vai descer. Qual é o benefício dessa conexão? A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? No caso de um desligamento abrupto, né, do sistema de bombeamento, a água não vai retornar para a bomba e aí acaba não danificando essa bomba, certo? Bom, pessoal, como é que a gente vai calcular essas perdas de carga? Vamos conversar sobre isso. Então, aqui, só vendo aqui rapidinho, né? Na nossa disciplina, né, a gente adotou calcular essas perdas de carga pelo método do comprimento equivalente. Então, como é que isso funciona? A gente vai utilizar formulações a partir das quais a gente vai obter comprimentos de tubulação que correspondem a conexões. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um cotovelo raio longo. Então, eu tenho essa equação aqui, né, que corresponde a essa conexão, que vai transformar essa conexão em comprimento de tubulação. Quando isso acontece, para calcular a perda de carga, eu posso fazer a utilização daquela fórmula de Hazel-Williams, né, que a gente já viu, que é 10,65 dividido por diâmetro elevado a 4,87, multiplicado por vazão dividido pelo C, né, que é o coeficiente de rugosidade da tubulação, isso é elevado a 1,85, e aí multiplicado pelo comprimento daquela tubulação. Então, a gente faz isso, né, como aqui é resumido, vocês também já sabem. Então, aqui para distribuída, eu utilizei essa expressão de Hazel-Williams. A gente vai olhar o comprimento da tubulação. E aí, até isso que eu queria falar com vocês, né? O comprimento da tubulação vai ser o que sai aqui, ó, do reservatório até a chegada da bomba. A gente vai contar como comprimento da tubulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai calcular a altura manométrica, muitas pessoas estavam se confundindo, né? Confundindo esse tamanho da tubulação de sucção com a altura de sucção. São coisas distintas, certo? A gente já vai chegar lá. Então, o comprimento da tubulação vai ser esse comprimento aqui, ó. E o comprimento do recalque vai ser esse aqui. A tubulação que sai da bomba e todo o caminho que ela percorre até a entrada do reservatório. Então, a gente vai fazer isso tanto para a sucção, né, quanto para o recalque. Aqui vocês estão vendo, a gente utilizando o comprimento equivalente, né, que vocês já sabem, e calculando as perdas de carga, né? Então, aqui a gente tem uma perda de carga total na sucção. Então, a gente vai precisar somar a perda de carga distribuída, mais as perdas localizadas, né, para a gente obter essa perda de carga total, e vai fazer a mesma coisa no recalque, certo? Utilizando aquele diâmetro que a gente vai encontrar a partir do volume que a gente quer transportar, que é o volume do reservatório superior, dividido pelo tempo de funcionamento da bomba, né? Então, eu vou estimar esse tempo de funcionamento da bomba. Aqui, por exemplo, eu estimei meia hora, né, 30 minutos, e aqui a gente obteve a vazão, né? Então, eu obtenho essa vazão em metros cúbicos por segundo, dividindo o volume do reservatório inferior pelo tempo de funcionamento da bomba em segundos, e em metros cúbicos por hora, né, dividindo esse volume pelo tempo de funcionamento da bomba em horas. E mais à frente vocês vão ver porque que eu preciso, né, dessa vazão em metros cúbicos por hora também, certo? Então, ó, calculada todas as perdas de carga, né, a gente vai ter uma perda de carga total, que vai ser o somatório de todas as perdas, né? Pessoal, eu esqueci de comentar com vocês que as conexões que eu vou colocar vai depender justamente do projeto. Então, por exemplo, aqui a gente está visualizando que na parte do recalque a gente tem joelho, mas a gente também tem curva, certo? Por isso que aqui, quando a gente veio para parte de perda de carga localizada, a gente vê joelho e curva, certo? Isso aí vai depender exclusivamente da instalação, né? E do projetista. Bom, depois que a gente calcula essas perdas de carga, ó, a gente vai ter uma perda de carga total, que vai ser a perda de carga na sucção, mais a perda de carga do recalque, ou seja, a gente vai somar todas as perdas. A perda localizada e distribuída da sucção, mais a perda localizada e distribuída do recalque. Porque a última parte, né, da avaliação de vocês é justamente essa. Cálculo de perda de carga, né, por isso que eu falei das conexões, e seleção da bomba. Para selecionar a bomba, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no slide. Então, ó, só para relembrar aqui, o que a gente precisa para selecionar essa bomba? A gente precisa da vazão, aí que tá vendo? Ó, a gente precisa de metros cúbicos por hora, né? A gente precisa da altura de sucção, da altura de recalque, do comprimento da tubulação e do diâmetro da tubulação.
Sendo, pessoal, que essa parte do comprimento da tubulação, do diâmetro da tubulação e da vazão a ser recalcada, ela serve para que a gente determine as perdas. Então, para selecionar meu sistema de bombeamento, né, para selecionar a minha bomba, saber a potência dessa minha bomba, eu vou precisar dessas informações. Então, primeiro eu tenho que ter calculado os diâmetros de sucção e recalque, como a gente viu lá no início, né? E depois eu preciso olhar as características da minha edificação. Então, ó, observando aqui esse quadro, né? Seleção da bomba. Primeiro, a gente, para poder fazer essa seleção da bomba, a gente tem que dar uma relembrada, né? Lá naquela equação de Bernoulli, que fala sobre conservação de energia, né? E aí a gente vai aplicar essa equação para nosso caso de instalações de água fria. Eu vou dar uma olhadinha nessa equação rapidinho e vou mostrar para vocês o que significa cada parcela. Então tá aqui, né? Essa é a equação que a gente vai utilizar. Voltada para o sistema de bombeamento, né? Visto que a equação original não tem essa altura manométrica aqui. Então é o seguinte, a gente vai imaginar dois pontos do nosso reservatório, né? Um ponto no reservatório inferior e um ponto no reservatório superior. É qualquer ponto, professora? Não. É um ponto na superfície do reservatório inferior e um ponto na superfície do reservatório superior. Por que isso? Porque a gente sabe que nesses pontos atua apenas a pressão atmosférica. Não vai ter nenhuma coluna de água sobre esses pontos, portanto, não vai ter nenhuma pressão atuando sobre eles, né? E quando isso acontece, de cara, a gente vai poder eliminar essas duas parcelas aqui da equação que correspondem à pressão, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, toda essa parte da equação, a gente vai tratar dela que é antes da bomba, ou seja, tudo na sucção e aqui tudo no recalque. Então, aqui, a pressão na sucção, cota da sucção, velocidade na sucção, altura manométrica, né? Aí, pressão no recalque, cota no recalque, velocidade no recalque e altura manométrica não, perdão, pessoal. Perda de carga total, certo? Então, a gente já viu lá nas nossas aulas que a gente tem essa equação de conservação de energia, que a gente tem energia cinética, tem energia potencial, tem energia dissipada, né, que se dá aqui pela perda de carga, e tem a altura manométrica, né, que é incluída porque essa altura manométrica é uma energia, né, fornecida ao fluido para que ele vença aí a cota, né, passe de uma cota inferior para uma cota superior. Então, vamos lá. Então, a pressão, essa parcela da pressão, a gente já eliminou, né? Essa parcela da velocidade, gente, se vocês forem observar a fundo, é uma parcela muito pequena. Por quê? Vai ser velocidade ao quadrado. Vocês vão ver que a velocidade a gente estima ali que ela tem que ter, esteja funcionando próximo a 1 metro por segundo, né? Mas quando a gente adota nosso diâmetro, a gente vai visualizar que essa velocidade ela diminui um pouco. Então, é um número relativamente pequeno ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,81. Então, essa parcela de velocidade, ela é uma parcela muito pequena, certo? Que não faz muita diferença na hora de você calcular a altura manométrica. Então, a gente também costuma descartar essa parcela da velocidade, tanto na sucção quanto no recalque. Então, no caso, a gente já não tem mais essas parcelas da pressão e nem essa parcela aqui da velocidade. Então, para o nosso reservatório, a gente vai ficar com a cota na sucção, mais a altura manométrica, igual a cota no recalque, mais as perdas de carga. E aí, no final das contas, o que é que a gente quer determinar? A altura manométrica, né? E aí, essa altura manométrica, ela vai ser escrita como a diferença entre as cotas, né? De recalque e sucção. Porque essa cota aqui da sucção, ela vem para cá, né, diminuindo o sinal. Depois vocês veem bem detalhadamente lá naquele vídeo, onde eu explico, né, o passo a passo de como chegar nessa expressão. Mais as perdas de carga, certo? Então, é isso que a gente vai precisar para calcular a altura manométrica. Agora, voltando para o Excel, aí a gente vai identificar, né? Então, aqui na nossa figura, no meu caso, a gente vai identificar. Veja só, que era o que eu falava que o pessoal confundia, né? A altura de sucção é diferente do comprimento de sucção. Vocês estão observando que a altura de sucção vai de um determinado ponto aqui, né, na superfície do reservatório inferior até o eixo da bomba. Essa é a nossa altura de sucção. E nossa altura de recalque, ela vai do eixo da bomba até o outro ponto ali na superfície do reservatório superior. Ou, né, ainda vocês podem encontrar em algum lugar a altura geométrica, que vai ser justamente essa
a altura total aqui, né? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Perdão, pessoal, a altura geométrica e a altura total não, vai ser justamente a diferença entre essas alturas, tá? Também pode ser chamada de altura geométrica, né? Eu voei aí um pouquinho. Bom, então, ó, identificando aqui, ó, nossa altura de sucção 2 metros, nossa altura de recalque 6 metros, tá aqui, né? A perda de carga total, então a soma de todas as perdas de carga, a gente obtém nossa altura manométrica, ó, que vai ser a diferença entre as cotas, entre a altura de sucção e a de recalque, né? A de recalque é a de sucção, na verdade, né? Então, 6 menos 2, mais as perdas, né? E aí, a gente obtém, pessoal, uma altura manométrica e uma vazão, que a gente já calculou aqui, ó, em metros cúbicos por hora, certo? O que a gente faz com isso? Aí, a gente tem que selecionar a nossa bomba. Eu gosto de usar esse catálogo da Schneider, que inclusive eu já baixei na internet o mais atualizado, mas já que esse está aberto aqui, vamos para esse, né? E aí, aqui, pessoal, vocês têm que procurar, né? O seu tipo de bomba. Então, por exemplo, ó, motobombas circulares de bronze para água quente. Não é nossa situação, a gente quer uma bomba para uso residencial. Então, a gente vai ver, ó, essa aqui, pressurização, sistema de pressurização, não é nosso caso. Aí a gente vai continuar, né? Deixa eu passar. Ah, aqui, ó. Pronto, ó, motobombas centrífugas monoestágio. Olha como já tá parecido, né, lá com o nosso esquema. Aí a gente vai ver aqui, ó, aplicações residenciais, fontes, cascatas, chácaras, é a nossa, né? O que a gente vai olhar aqui? Deixa eu dar um zoom aqui no catálogo para vocês verem, né? Ele fala aqui em cima, ó, de características hidráulicas, né? Então, aqui a gente tem a altura manométrica e a vazão. O que a gente vai fazer? Vamos observar, nossa altura manométrica deu 4,77, isso é aproximadamente 5. Então, a gente vai pegar 5 e nossa vazão deu 4. Então, ó, onde tem a altura manométrica aqui, ó, 5 e a vazão. A gente tem dois modelos aqui de bomba, né? Dois tipos aqui. Um com vazão 4,1 e outro com vazão 5,1. Ora, nossa vazão é 4 metros cúbicos por hora, então a gente vai pegar isso aqui, né? Vendo isso aqui, ó, a gente vem pra cá. Então, ó, que bomba é a nossa? Um modelo BC98, a potência 1/3 de CV, né? Tá vendo? É uma bomba monofásica, sucção 3/4 de polegada, recalque, ó, os diâmetros são iguais, então cabe até a gente ver se precisa de redução, né? Para esses diâmetros. Aí, pressão máxima sem vazão 18 metros de coluna d'água, né? A altura máxima de sucção que ela pode ser instalada 8 metros, né? E o rotor com 107 milímetros. Tá escolhida a nossa bomba. Sempre vai vir aqui, ó, a altura manométrica e a vazão de funcionamento da nossa bomba. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha ajudado vocês a revisar aí, que vocês consigam, né, estudar ainda, mesmo que a prova já comece amanhã, mas consiga dar uma estudada e realmente aprender o conteúdo e se dar bem na nossa avaliação. E espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau!